Introdução. A dinâmica do poder. Bloco 1. Você já teve a incômoda sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, cumprindo suas obrigações e sendo honesto, algumas pessoas parecem passar à sua frente sem o menor esforço? Já se perguntou por que quem joga limpo, tantas vezes, acaba ficando para trás? A verdade que ninguém gosta de admitir em público é simples. O mundo não funciona como um conto de fadas. A maioria de nós prefere acreditar que a justiça, a bondade e a transparência são suficientes para nos levar ao topo. Mas, se você olhar com atenção ao seu redor, vai perceber que a realidade cobra um preço alto de quem decide ser ingênuo. Ninguém gosta de se sentir impotente. O desejo de ter controle sobre a própria vida, de exercer influência no trabalho e de proteger o próprio espaço é uma força que move qualquer ser humano. No entanto, a sociedade moderna nos ensinou a mascarar essa ambição. Aprendemos a cobrir nossos desejos de vitória sob o véu da cortesia, da igualdade e da boa vizinhança. Mas adivinhe só? O jogo nunca parou de ser jogado. Antigamente, nas grandes cortes reais, quem tentasse usar a violência direta para subir na vida era executado ou expulso. Os verdadeiros mestres da influência não usavam espadas. Eles usavam a diplomacia, o sorriso certo na hora certa e os movimentos silenciosos por trás dos panos. Hoje, no escritório, na política ou nos seus relacionamentos, a dinâmica é rigorosamente a mesma. A agressão direta foi proibida, mas a competição silenciosa continua mais viva do que nunca. Um renomado filósofo já alertava séculos atrás. O indivíduo que tenta ser absolutamente bom em todos os momentos está fadado à ruína, simplesmente porque vive cercado por pessoas que não seguem o mesmo código moral. Tentar viver em um mundo competitivo como se ele fosse um jardim de infância não é virtude. É imprudência. É aqui que muitos caem nas maiores armadilhas psicológicas do comportamento humano. Quer ver um exemplo? Cuidado com aqueles que vivem gritando aos quatro ventos que não gostam de jogos de poder, ou que se dizem totalmente desapegados de status e controle. Frequentemente, a ostentação da própria fraqueza é a tática mais refinada de manipulação que existe. Usar a própria fragilidade para despertar pena e desarmar os outros é uma forma sutil e perigosa de assumir o controle sem parecer uma ameaça. Da mesma forma, tome cuidado com a ideia da honestidade brutal. Dizer tudo o que pensa, sem filtro, sob a bandeira da sinceridade, raramente é uma virtude funcional. Na prática, a franqueza excessiva apenas fere egos, cria inimigos desnecessários e atrai retaliações imediatas. O estrategista sabe que a transparência total não é coragem, é falta de autocontrole. Para navegar nesse ambiente sem ser destruído, você precisa desenvolver o que os grandes pensadores chamam de visão binocular. É a capacidade de olhar para duas direções ao mesmo tempo. Primeiro, olhar para o futuro, antecipar cada cenário, mapear os obstáculos e nunca esperar por um final feliz e ingênuo. Você precisa calcular o preço exato de cada atitude antes de dar o primeiro passo. Segundo, olhar para o passado, não para guardar rancor ou remoer frustrações, mas para usar seus erros e os erros dos outros como um laboratório de aprendizado contínuo. Imagine a seguinte imagem: uma mão de ferro, firme e implacável na sua determinação, totalmente revestida por uma luva de veludo. A força real não precisa ser barulhenta. A elegância, a polidez e a paciência são o escudo que permite à sua estratégia amadurecer no tempo certo, sem chamar a atenção dos predadores. Pense na dinâmica da natureza. As ovelhas costumam achar que os predadores são maus porque são devoradas por eles. Mas os predadores não odeiam as ovelhas, eles apenas se alimentam da fragilidade delas. O ambiente humano altamente competitivo funciona exatamente da mesma maneira. E no jogo da vida, você não precisa se tornar um predador cruel, mas certamente precisa parar de agir como uma ovelha indefesa. O caminho para alcançar seus objetivos raramente é uma linha reta. Pense em uma partida de bilhar. A bola principal quase nunca vai direto para a caçapa. Ela ricocheteia, muda de ângulo e atinge o alvo de forma indireta. Quem domina a arte da estratégia sabe dissimular a trajetória real até que a vitória seja inevitável. Ao longo deste áudio, você vai descobrir as regras ocultas que regem as relações humanas, a persuasão e o domínio pessoal. Não se trata de julgar as ações entre certas ou erradas, mas de entender os efeitos reais que cada atitude produz no mundo prático. Se você escutar cada palavra até o final com a mente aberta, você nunca mais será pego de surpresa. Você aprenderá a diagnosticar sabotagens sutis, a proteger seu espaço, a lidar com lideranças difíceis e, acima de tudo, a transformar a sua postura em um ímã de respeito e autoridade. Ajuste seus fones.
Desative as distrações e prepare-se. O aprendizado que começa agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Agora que nós já compreendemos a natureza desse jogo silencioso que acontece ao nosso redor, surge a pergunta inevitável: se as regras são claras e o desejo de ter mais controle sobre a própria vida é universal, por que a maioria das pessoas continua cometendo os mesmos erros e caindo nas mesmas armadilhas dia após dia? O problema é que fomos educados com uma série de mitos confortáveis. E acreditar nesses mitos no mundo real é exatamente o que nos torna alvos fáceis. Vamos analisar as principais armadilhas mentais que paralisam até as pessoas mais inteligentes. A primeira grande armadilha é o ressentimento e a falta de controle emocional. A causa disso é muito simples. Quando somos contrariados, injustiçados ou atacados de forma sutil, nossa reação instintiva é o orgulho ferido. Deixamos a raiva ou a frustração assumirem o volante. A consequência de agir sob o impulso da emoção é catastrófica. A raiva desequilibra o seu raciocínio tático e torna o seu comportamento 100% previsível para quem está do outro lado. Quem consegue irritar você, domina você. Além disso, o afeto cego ou o rancor acumulado impedem que você enxergue com clareza as verdadeiras motivações egoístas das pessoas ao seu redor. A solução? O cultivo do controle emocional absoluto. O verdadeiro estrategista trata os sentimentos como dados, não como ordens para agir. Quando sentir o sangue esquentar, entenda que a paciência não é passividade, é um escudo protetor. Deixe a poeira baixar antes de mover qualquer peça no tabuleiro. A segunda armadilha é a inocência do final feliz. A causa dessa falha é a tendência humana de querer acreditar que as coisas vão dar certo por passe de mágica, só porque nossas intenções são boas. Esperamos consideração e gratidão automática das pessoas pelo simples fato de termos sido gentis. A consequência de pensar assim é a frustração constante e a vulnerabilidade à sabotagem. Ao ignorar o fato de que a competição por espaço e recursos é acirrada, você deixa de mapear os riscos. Quando a rasteira vem, o golpe é devastador, porque pega você de surpresa. A solução é adotar o que chamamos de postura preventiva. Mapeie antecipadamente cada cenário, cada obstáculo e cada desfecho possível. Pare de perguntar apenas o que de melhor pode acontecer, e comece a se perguntar qual é o preço exato e o risco oculto de cada movimento. Antecipar o problema é a única forma real de neutralizá-lo antes que ele ganhe força. A terceira armadilha é a crença na transparência irrestrita. A causa é o desejo de desabafar, de parecer autêntico a qualquer custo ou de provar que não se tem nada a esconder. Muitas pessoas acreditam que a honestidade sem filtros é a maior das virtudes sociais. A consequência? Franqueza em excesso destrói relacionamentos, fere egos sensíveis, entrega seus pontos fracos de bandeja para eventuais concorrentes e cria inimigos desnecessários. Quando você fala sem pensar, você involuntariamente aciona a defensiva de quem está ouvindo. A solução é o domínio da amoralidade pragmática na comunicação. Julgue suas palavras não pela intenção bonita que você tinha ao dizê-las, mas pelos efeitos concretos que elas vão produzir. A descrição é uma ferramenta de preservação. Diga apenas o necessário, mantenha suas intenções estratégicas em reserva e aprenda a escutar 2 vezes mais do que fala. Percebe como o maior obstáculo para o seu crescimento nunca esteve do lado de fora, mas sim na forma como você reage ao ambiente? Quando você aprende a desarmar essas armadilhas internas, dominando a raiva, eliminando a ingenuidade e filtrando suas palavras, você deixa de ser uma peça manipulável no jogo de terceiros. Você assume, finalmente, a postura de quem projeta o próprio caminho. No próximo bloco, vamos dar um passo além. Agora que identificamos o terreno e neutralizamos as armadilhas, é hora de entender os pilares práticos e as estratégias diretas para virar o jogo a seu favor. Continue atento. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Chegamos ao coração da nossa jornada. Até aqui, nós mapeamos o terreno, identificamos como o ambiente competitivo realmente funciona e desarmamos as armadilhas emocionais que atrasavam o seu progresso. Agora, a pergunta de $1 milhão é: como transformar essa mentalidade em um método prático e aplicável na sua rotina hoje mesmo? Especialistas em comportamento humano e grandes pensadores da estratégia militar e política desenvolveram um método fundamentado em 4 pilares táticos. Pense nestes pilares como as engrenagens de uma máquina. Se uma delas falhar, o sistema perde força. Mas quando trabalham juntas, elas garantem que você mantenha o controle e a iniciativa em qualquer situação. Vamos detalhar cada uma dessas etapas, divididas em o que é,
porque funciona e como aplicar na prática. Passo 1. O cultivo da postura dissimulada, a luva de veludo. O que é? O primeiro passo é revestir todas as suas intenções e competências com uma camada de absoluta cortesia, modéstia e civilidade. É a famosa estratégia de manter a mão de ferro protegida por uma luva de veludo. Por que funciona? Quando você exibe sua força, sua inteligência excessiva ou sua ambição abertamente, você aciona o alarme de autopreservação nas pessoas ao seu redor. Isso gera inveja, insegurança nos seus superiores e resistência nos seus pares. Por outro lado, manter modos suaves e postura impecável desarma as defesas alheias, permitindo que você se mova sem encontrar barreiras ou oposição antecipada. Como aplicar na prática hoje? Primeiramente, adote a regra do silêncio estratégico. Nunca seja o primeiro a revelar seu plano completo em reuniões ou conversas informais. Em segundo lugar, trate a cortesia como um escudo, e não como fraqueza. Seja impecável no trato com todos, especialmente com potenciais rivais. Quanto mais educado e controlado você for, menos previsível se tornará. Passo 2. A manobra indireta, a analogia do bilhar. O que é? É a arte de alcançar seus objetivos sem confrontar obstáculos ou pessoas de frente. Em vez de avançar em linha reta, você projeta suas ações de forma oblíqua, usando terceiros, circunstâncias favoráveis ou abordagens graduais. Por que funciona? O confronto direto gera atrito, desgaste de energia e retaliação imediata. Pense na dinâmica do bilhar. Para encapar a bola desejada, você raramente bate nela em linha reta. Você acerta a bola branca, que toca na tabela e atinge o alvo com a força e o ângulo perfeitos. No jogo social, quem ataca de frente expõe o peito, quem age indiretamente mantém sua posição preservada. Como aplicar na prática hoje? Se você precisa persuadir uma liderança ou um parceiro a aceitar uma ideia, não imponha sua opinião. Plantar a semente de forma sutil, fazendo a outra pessoa acreditar que a ideia partiu dela mesma. Quando precisar resolver um conflito, não ataque a pessoa. Contorne o problema alterando o ambiente ou o processo ao redor dela. Passo 3. O diagnóstico de crise e leitura sistêmica. O que é? É a capacidade de observar o ambiente ao seu redor como um ecossistema vivo. É parar de olhar para situações de forma isolada e passar a enxergar os padrões de comportamento, os medos e as motivações ocultas de quem decide. Por que funciona? A maioria das pessoas reage aos sintomas das crises, à fofoca, ao mal-estar de uma reunião, à perda de espaço na equipe, enquanto o verdadeiro estrategista diagnostica a causa raiz. Quando você entende qual regra implícita foi violada, você deixa de agir no escuro e passa a aplicar o remédio exato para neutralizar o problema. Como aplicar na prática hoje? Diante de qualquer atrito ou sabotagem sutil no seu trabalho ou vida pessoal, faça um diagnóstico em 3 perguntas. 1. Quem realmente se beneficia com essa situação? 2. Qual insegurança ou medo da outra parte eu acabei acionando sem perceber? 3. Qual é a norma de conduta social que preciso ajustar para recuperar o equilíbrio? Nunca tome uma decisão de resposta no mesmo dia em que o problema ocorrer. Use o diagnóstico para frio e calculadamente desenhar sua reação. Passo 4. O domínio do tempo e da paciência pragmática. O que é? É o controle absoluto sobre o tempo dos acontecimentos. A paciência pragmática não tem nada a ver com esperar passivamente que as coisas aconteçam. Trata-se de conter o impulso de agir precocemente até que as circunstâncias estejam 100% a seu favor. Por que funciona? A impaciência transparece ansiedade, e a ansiedade é um sinal claro de fraqueza no jogo do poder. Um célebre pensador militar ressaltava que a pressa faz com que as pessoas atropelem a própria estratégia e entreguem a vantagem ao adversário. Quando você domina o tempo, você força os outros a jogarem no seu ritmo. Como aplicar na prática hoje? Exercite a contenção da reação imediata. Ao receber uma provocação ou uma oportunidade aparentemente urgente, dê a si mesmo um tempo de reflexão. Mantenha o foco constante no desfecho de longo prazo. Ações de curto prazo que geram alívio imediato, mas cobram um preço alto no futuro, devem ser descartadas sem hesitação. Ajustar esses 4 pilares na sua vida: postura dissimulada, manobra indireta, leitura sistêmica e domínio do tempo, cria uma blindagem quase impenetrável contra manobras alheias. Você passa a ter a clareza de um enxadrista em um tabuleiro onde a maioria está jogando apenas por impulso. Mas a teoria só se torna poder real quando é colocada em prática no momento de crise. No próximo e último bloco, vamos ver como consolidar todo esse conhecimento em um plano de ação diário e como manter essa mentalidade no longo prazo,
garantindo sua evolução contínua. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Saber o que fazer é apenas a metade do caminho. O verdadeiro diferencial entre as pessoas que conquistam seus objetivos e aquelas que passam a vida apenas reclamando das injustiças ao redor está na capacidade de agir com constância. Neste exato momento, é muito comum sentir uma mistura de entusiasmo com certa ansiedade. Você pode estar se perguntando: como é que eu coloco tudo isso em prática sem parecer artificial ou sem me perder no meio do caminho? A resposta é simples. Você não precisa mudar a sua vida do dia para a noite. A mudança sustentável não acontece em uma explosão de impulso. Ela é construída em fases graduais e intencionais. Fase 1. A lente da observação, os primeiros dias. A sua primeira tarefa não é sair aplicando manobras arriscadas ou mudando radicalmente a sua postura. A primeira fase é puramente de observação. Nos próximos dias, o seu único compromisso é vestir a pele de um cientista do comportamento humano. Observe as reuniões da sua equipe, as conversas informais do cotidiano e os pequenos atritos no seu ambiente. Comece a identificar quem usa a falsa fraqueza para manipular, quem fala em excesso por pura necessidade de afirmação, quem perde o controle emocional na primeira provocação. Ao apenas observar sem reagir, você vai perceber que o véu da ingenuidade cai. O ambiente ao seu redor se torna transparente. Essa simples mudança de olhar já concede a você uma vantagem estratégica gigantesca. Fase 2. O desconforto do autocontrole, a etapa de transição. Depois de aprender a observar os outros, vem o momento de olhar para dentro. E precisamos ser honestos. Esta é a fase em que a maioria das pessoas desiste. Segurar a língua quando você tem a resposta perfeita na ponta da língua dói no ego. Não reagir imediatamente a uma provocação exige uma quantidade enorme de energia mental. Adotar uma postura contida quando a sua vontade é desabafar gera um desconforto inicial inevitável. Mas escute com atenção, esse desconforto não é um sinal de fracasso. Ele é a prova viva de que a sua mente está criando novos circuitos de autocontrole. É o preço de entrada para deixar de ser impulsivo e passar a ser estratégico. Sempre que sentir a tentação de agir por impulso, faça a si mesmo uma pergunta de ouro. A minha reação imediata vai me aproximar do meu objetivo final ou vai apenas massagear meu ego por 5 minutos? Na maioria esmagadora das vezes, o ego é o pior conselheiro que você poderia consultar. Fase 3. A maestria e a incorporação dos hábitos. Conforme os dias avançam, o que antes parecia um esforço consciente se transforma em segunda natureza. A pausa antes de responder vira um reflexo automático. A leitura das motivações alheias acontece de forma fluida e sem esforço. Nesta etapa, a sua luva de veludo já é parte da sua identidade diária. As pessoas ao seu redor passarão a notar algo diferente em você, uma presença mais firme, um respeito natural que você não precisa exigir e uma calma que desarma qualquer tentativa de sabotagem. Um renomado estudioso do desenvolvimento humano afirmava que a maestria não é um destino fixo, mas um hábito diário de ajuste contínuo. Tratando a vida como um laboratório de aprendizado constante, você nunca mais será pego de surpresa. Cada desafio profissional, cada atrito pessoal e cada obstáculo no seu caminho deixam de ser ameaças e passam a ser simples exercícios de fortalecimento. O mapa está nas suas mãos. Você já entendeu as regras do jogo, desarmou as armadilhas emocionais e estruturou os passos para sua evolução. No próximo e último bloco, vamos consolidar tudo o que aprendemos nesta jornada, amarrando os pontos principais e preparando você para dar o primeiro passo definitivo com clareza e autoridade. Bloco 5. Prova social, fechamento matador e chamada para ação. Se você chegou até este ponto da nossa jornada, parabéns! Você já não faz mais parte da maioria que consome conteúdo de forma rasa, buscando fórmulas mágicas de sucesso instantâneo. Você dedicou seu tempo a compreender as fundações invisíveis do comportamento humano, da estratégia e da autêntica influência social. E se você ainda tem qualquer dúvida sobre a força desse conhecimento no mundo real, basta observar a trajetória daqueles que aprenderam a aplicar esses princípios no dia a dia. Pense no caso de um jovem líder de equipe que, durante anos, entregava os melhores resultados da empresa, mas era sistematicamente ignorado nas promoções. O erro dele não era falta de competência técnica, era a ingenuidade de acreditar que o trabalho árduo falava por si só, enquanto outros controlavam as narrativas nos bastidores. Quando ele aprendeu a cultivar a postura contida, a comunicar suas conquistas com sutil maturidade e a ler as intenções dos seus superiores, a sua ascensão foi inevitável.
Ou observe a história de um profissional autônomo que constantemente caía em ciladas contratuais por pura ingenuidade. Ao substituir a afobação e a franqueza excessiva pela paciência tática e pelo mapeamento preventivo de cenários, ele desarmou tentativas de sabotagem antes mesmo que elas ganhassem força, assumindo o controle total da sua carreira. A síntese de tudo o que aprendemos hoje cabe em uma única e cristalina verdade: o poder e o respeito não são concedidos por caridade. Eles são conquistados por meio do autocontrole, da observação atenta e da elegância de quem sabe agir no momento exato. Você não precisa se tornar uma pessoa fria ou manipuladora. Pelo contrário, o verdadeiro mestre da estratégia usa o conhecimento para proteger seu espaço, construir alianças sólidas, liderar com sabedoria e garantir que seus valores e sua família estejam sempre blindados contra os predadores do cotidiano. A partir de hoje, a ignorância deixou de ser uma desculpa para você. Continuar agindo por impulso, caindo em provocações baratas ou esperando que o mundo seja injustamente justo é uma escolha sua. O melhor momento para vestir a sua luva de veludo, dominar suas emoções e aplicar a visão binocular não é semana que vem, nem no mês que vem. É agora. No próximo e-mail que você responder, na próxima reunião que você participar, na próxima decisão que você tomar sob pressão. Se este material trouxe clareza para sua visão de mundo e fortaleceu a sua caminhada, faça parte da nossa comunidade de mentes estratégicas. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe nos comentários a principal lição que transformou o seu modo de pensar durante esta audição. A sua reflexão pode ser o estupim para a virada de chave de outra pessoa. Mantenha a guarda alta, a mente afiada e o foco inabalável no seu propósito. Missão dada é missão cumprida.